Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os, ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixes. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a leitura desse evangelho, bem conhecido de todos nós, nos aponta logo no início um sentimento que habita o coração de Cristo: a compaixão. Jesus sente compaixão e demonstra não só a sua compaixão, mas a compaixão do Pai do céu pelos seus filhos. E Jesus atende à necessidade do seu povo, não apenas na dimensão espiritual. Jesus que cura, Jesus que realiza sinais. Ontem nós vimos a cura daquele homem surdo, mudo. Mas Jesus também responde às necessidades básicas da pessoa. Jesus quer ser, digamos, tudo na nossa vida. E percebam, nessa expressão, Jesus sente compaixão por aquela multidão. É o sentido de responsabilidade que Jesus tem para com o seu povo. Jesus é responsável pelo povo que o Pai lhe havia confiado. E Jesus se sente responsável. Jesus não se ausenta, Jesus está presente e Jesus atende à necessidade do seu povo. Se recorda o Evangelho de São João, quando Jesus faz aquela belíssima oração ao Pai, e ele diz: Eles eram teus e os destes a mim. Aqueles que pertenciam ao Pai do céu, o Pai entregou nas mãos de Jesus. Então, Jesus, quando reza ao Pai do céu esta oração, é porque de fato acolheu no seu coração o povo que o Pai lhe havia confiado. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos aqueles que o Pai do céu colocou nas mãos de Jesus, para que Jesus cuidasse de cada um de nós. Então, tire do seu coração que Deus te abandonou, tire do seu coração que Deus não está atento às suas necessidades, porque isso não é verdade. A missão de Jesus somos nós. E Jesus, nesse sentimento de compaixão, demonstra esse senso de responsabilidade que Ele tem pela nossa salvação. Para Jesus, a nossa salvação é fundamental, é essencial. Jesus quer que nós um dia estejamos unidos ao Pai do céu. E Ele fará de tudo para que nós cheguemos a esta realidade, a esta meta na nossa vida. Jesus não instrumentaliza o seu povo. Jesus não faz do seu povo objetos para ter fama, para que muitos outros pudessem aclamá-lo. Não, Jesus não usa das pessoas. Para Jesus, cada uma daquelas pessoas era importante. Diz a palavra de Deus que eram mais ou menos 4.000. Mas para Jesus, cada uma delas era importante. Como é bom quando nós podemos, individualizar uma pessoa. Como é bom quando nós podemos enxergar
no meio de uma multidão, uma pessoa. Como isso é importante quando nós nos sentimos amados por aquilo que nós somos, por aquilo que nós trazemos, mesmo estando no meio de uma grande assembleia, quando um olhar nos toca, quando um olhar coloca sobre nós a força do amor de Deus. Era isso que Jesus buscava realizar. Então hoje eu gostaria que você fixasse isso na sua mente e no seu coração. Jesus tem uma grande responsabilidade pela tua salvação. E o paralelo que eu vi da primeira leitura hoje é aquele jogo de empurra-empurra, nós podemos dizer assim, não é? Entre Eva, Adão, serpente, porque na primeira leitura nós vimos totalmente o contrário. Porque quando Adão é interpelado pelo Criador, imediatamente a culpa é de quem? É da mulher. Quando a mulher é interpelada pelo Criador, a culpa é de quem? Da serpente. Pena que o autor sagrado não continuou a perguntar à serpente, né? Eu sei que cobra não fala. A gente já viu o ditado que a cobra vai fumar, mas a cobra falar não fala, né? A cobra não fala. Mas esse jogo, eu só estou dizendo isso para mostrar que ali existia uma chaga na responsabilidade pessoal. Existia uma chaga na capacidade de se responsabilizar pelos próprios atos, pela própria vocação, pela própria missão, pelo próprio caminho de santidade. Não é? Responder pelos próprios atos é um sinal de maturidade. Não jogar a culpa nos outros, não colocar a culpa fora, mas assumir dentro a própria culpa. E essa responsabilidade para com a salvação do seu povo, Jesus quis dividi-la conosco. Jesus quis dividir a missão de salvar o seu povo, essa grande responsabilidade que ele recebeu do Pai, quis dividir com cada um de nós, com a sua igreja. A igreja é essa responsável por levar a palavra de Deus na sua totalidade e a todos os corações. Por isso que nós dizemos que é a igreja católica, e aqui sem fazer proselitismo. A igreja católica, porque ela quer chegar e deve chegar a todos os corações, porque todos são destinatários dessa palavra, e ela é católica porque ela é portadora de uma mensagem que se chama Jesus Cristo, na sua totalidade, na sua integralidade. Nós não podemos fatiar a mensagem do Evangelho. Não é? Nós não podemos entregar o Evangelho e fazer um cristianismo à la carte, como se nós fôssemos responsáveis por satisfazer os gostos das pessoas. Não. A responsabilidade que Jesus dá a cada um dos seus discípulos é uma responsabilidade que nós não podemos passar para outro. Vocês viram no Evangelho que os discípulos também não queriam aquela responsabilidade? Quando viram aquela multidão, eles disseram, mas o que nós podemos fazer para saciar a fome de todo esse povo? Eles também não queriam aquela responsabilidade. Mas no outro evangelho, Jesus completa, dai-lhes vós mesmo de comer. Jesus também coloca nas mãos dos seus discípulos a responsabilidade do anúncio do evangelho. Por isso que a igreja, ela participa em Jesus Cristo da missão de levar a todos os povos a boa nova do Evangelho. E você pode fazer isso não pensando só numa realidade macro, mas numa realidade micro, onde você está, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas que convivem com você à sua volta. Ali você precisa responsavelmente assumir a sua participação na obra de Cristo, de levar a compaixão de Deus pelo seu povo, de levar a mensagem do Evangelho ao coração do seu povo. Não tire o corpo fora, não se exima dessa responsabilidade, porque ela foi dada a cada um de nós no nosso batismo. Seja você um evangelizador, né, de modo mais sistemático na sua comunidade paroquial, no grupo onde você atua, mas por causa do seu batismo você participa dessa missão de Jesus Cristo. E nosso Senhor foi muito responsável com a missão que o Pai lhe havia confiado. Jesus não foi irresponsável, então nós também não podemos ser. E nós devemos dar tudo a todos. O Cristo integral, a mensagem integral do Evangelho, a doutrina que o Senhor
pede que nós ensinemos ao seu povo, sem medo, sem receio, dar o Cristo inteiro, porque o povo de Deus precisa receber o Cristo inteiro. Hoje nós vamos participar desse banquete da palavra e do banquete da Eucaristia, que o nosso coração preenchido por esta graça, cheio desta graça, possa depois transbordar isso na vida dos nossos irmãos. Incline por um instante a sua cabeça. Nós somos chamados por vocação batismal a levar Jesus Cristo inteiro a todas as pessoas. Esta é a catolicidade da igreja, levar o Cristo inteiro a todas as pessoas que nós encontrarmos. Talvez você encontre 5, 10, 100, 1000, o número não importa, mas que você dê Cristo inteiro para essa pessoa e que você possa anunciar a boa nova para ela. Peça no seu coração agora a graça da coerência, que você seja de fato responsável pela vocação que você recebeu pelo seu batismo. Peça a graça de Deus de não negligenciar a sua vocação, de não perder nenhuma oportunidade de testemunhar Jesus Cristo, o que Ele fez na tua vida, a obra de transformação que Ele fez em você. Não se envergonhe da mensagem do Evangelho. Não se envergonhe da obra que Deus fez no teu coração, mas testemunhe com a tua vida que Jesus Cristo transformou a tua vida, a tua história, e leve aos corações a mensagem do Senhor. Eu peço isso, Jesus, para mim, que fui colocado como sacerdote na tua igreja, mas peço para o teu povo que está aqui, teu povo que está em casa, que o Senhor nos ajude a assumir esta missão com responsabilidade, respondendo, Jesus, por cada ato que nós realizamos, por cada obra que nós realizamos, que esse sentido de responsabilidade, Jesus, brote do nosso coração e que isso se traduza numa vida coerente, numa vida de santidade, numa vida que testemunhe de fato que Tu és o Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por participar desta grande graça. Nós Te agradecemos, Senhor, por poder receber de Ti esta linda missão de anunciar o Teu reino, de levar a Tua palavra a todos os corações. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.